Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 22 de agosto. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Alguns discípulos estavam escandalizados, estavam tristes e acreditavam que não era mais possível seguir Jesus, porque a palavra de Jesus é muito exigente, exige mudança de vida, compromisso, dedicação e perseverança. O amor é escandaloso, a caridade, o amor aos inimigos, a partilha, a luta pela justiça, pela igualdade social, tratar a todos como irmãos. Tudo isso escandaliza uma sociedade comodista, egoísta e que procura somente seus próprios bens, benefícios, em sofrimento das outras pessoas. Então, os discípulos querem voltar atrás. Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus, então, não foge da questão. Jesus conversa, ouve o clamor dos discípulos, ouve com paciência as reclamações, as murmurações, e diz a eles que ainda há muito a ser visto, ainda há muito a ser revelado. E aqui Jesus, quando fala, quando verdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, Jesus está falando da sua ressurreição, que é algo ainda inédito, algo novo. Como anunciar a ressurreição dos mortos se eles tinham dificuldade de acreditar até mesmo na palavra de Jesus, quando ele falava do amor, quando falava do perdão? Então, se quando Jesus falava das coisas próximas e simples, já causava escândalo, quanto mais quando falasse da vida eterna e da ressurreição. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem o haveria de entregá-lo. Jesus acolhia a todos, conversava com todos e dava a todos atenção, mas sabia muito bem que muitos não tinham fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível caminhar na presença de Deus. E por isso Jesus acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que não lhe seja concedido por meu Pai. O Pai nos atrai. O Pai nos envia o Espírito Santo para consolar nossos corações, para nos animar, para nos trazer a fé verdadeira e autêntica. E então, depois que Jesus disse essas palavras, a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. A palavra de Deus nos adverte sobre o perigo de voltar atrás. Voltar atrás representa pessoas que são apegadas ao passado. Voltar atrás representam pessoas que têm mágoa, ódio, ressentimento do seu passado. Não se perdoa, não perdoa as pessoas que o magoaram e fica olhando para trás e se esquece de olhar para frente. Como eu sempre digo, a vida é como se fosse um caderno. A cada dia, nós escrevemos uma nova página. As páginas antigas não podem ser modificadas, mas as novas páginas podem ser escritas com um novo olhar. Voltar atrás, Jesus dizia, em outra passagem: quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do meu reino. E então Jesus disse aos 12: Vós também não quereis ir embora? Jesus não muda seu discurso para agradar. Jesus não se preocupa com o número de discípulos, com quantas pessoas irão acreditar ou seguir.
Ele se preocupa, sim, em dizer a verdade, se preocupa em ser autêntico. E então Simão Pedro, representando os apóstolos, ele diz: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Pedro reconhece: não há outro caminho, não há outra verdade, não há uma outra opção. Somente Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Somente Ele tem palavras que consolam, confortam e nos levam para a vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Reconhece Pedro. A fé de Pedro é uma fé baseada no conhecimento de Jesus, no encontro com Jesus. Embora Pedro também tivesse seus pecados e seus limites, ele foi construindo a sua fé, ele foi edificando a sua fé na perseverança, no encontro com Jesus. E iluminado pelo Espírito Santo de Deus, Pedro testemunha. Que também nós possamos testemunhar Jesus e segui-lo sempre, com fé, esperança e caridade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.